Olá, seja muito bem-vindo ao Mulheres que Deus Levantou, aqui do canal Corações em Ordem. Hoje eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você já percebeu como as pessoas conseguem resumir a vida de alguém apenas em uma frase? Às vezes basta um erro, uma escolha ou uma fase difícil da vida e pronto. A pessoa passa a ser conhecida por aquilo. Ela é aquela mulher que... Ela é aquela que fez aquilo. Ela tem aquele passado. E muitas vezes essas palavras começam a pesar dentro da própria pessoa. Ela começa a acreditar que aquela história define quem ela é. Mas hoje eu quero te contar sobre uma mulher que também carregava um rótulo e mesmo assim Deus decidiu mudar completamente o destino dela. A história está no livro de Josué, capítulo 2. Naquele momento, o povo de Israel estava prestes a entrar na terra prometida. E a primeira grande cidade que eles enfrentariam era Jericó. Então, Josué envia 2 espias para observar a cidade. E algo curioso acontece. Esses homens vão parar justamente na casa de uma mulher chamada Raabe. A Bíblia diz que Raabe era prostituta. Esse era o rótulo que marcava a vida dela naquela cidade. E existe algo muito importante aqui. Raabe vivia em Jericó, uma cidade pagã, uma cidade que não conhecia o Deus de Israel, uma cidade cheia de outros deuses e outras crenças. Mesmo assim, algo já tinha despertado dentro do coração dela. Quando o rei de Jericó descobre que os espias estavam na cidade, ele manda os soldados para procurá-los. E naquele momento, Raabe toma uma decisão que muda toda a história. Ela esconde aqueles homens. E então ela faz uma declaração impressionante. Ela diz: Eu sei que o Senhor deu essa terra a vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus, tanto no céu como na terra. Vocês percebem isso? Uma mulher marcada pelo passado, vivendo em uma cidade pagã, mas reconhecendo quem Deus era realmente? Antes de ir embora, os espias fazem um acordo com ela. Eles dizem para Raabe colocar um fio vermelho na janela da sua casa. E quando Jericó fosse destruída, aquela casa seria poupada. Dias depois, os muros de Jericó caíram. A cidade foi tomada, mas havia uma casa que permaneceu de pé. A casa onde estava o fio vermelho, a casa de Raabe. E existe algo muito profundo. Aquele fio vermelho não era apenas um sinal para os espias. Ele também nos lembra algo muito maior. Assim como aquele fio vermelho marcou a casa de Raabe e trouxe salvação para ela e para sua família, o sangue de Jesus também marca aqueles que confiam em Deus. Foi esse sangue que trouxe redenção, foi esse sangue que trouxe perdão e foi esse sangue que trouxe uma nova história. Mas a história não termina ali. Deus não apenas salvou Raabe naquele dia. Ele mudou completamente a história dela. Raabe passou a fazer parte do povo de Deus. Ela construiu uma nova vida. E aquela mulher que um dia foi conhecida pelo seu passado, passou a fazer parte da história da própria vinda de Jesus. Isso revela algo muito poderoso. Deus não define uma mulher pelo rótulo que colocaram sobre ela. Ele olha para o coração, ele olha para a fé, ele olha para a decisão de confiar. E muitas vezes Deus começa uma nova história exatamente no lugar onde as pessoas achavam que tudo já estava perdido. Talvez você esteja ouvindo esse episódio hoje e pensando:
Se as pessoas soubessem tudo sobre mim. Mas deixa eu te falar algo. Mas Deus já sabe. Ele conhece cada detalhe da sua história. E mesmo assim Ele continua chamando, continua restaurando, continua levantando mulheres. A história de Raabe nos ensina algo muito importante. Uma decisão de fé pode mudar completamente o destino de uma vida. Raabe decidiu confiar. E aquela decisão abriu caminho para uma história totalmente nova. Por isso, nunca esqueça: o que define a sua vida não é o lugar de onde você veio, é a decisão que você toma de confiar em Deus. E esse foi mais um episódio do Mulheres que Deus Levantou, aqui do canal Corações em Ordem. Que Deus coloque o seu coração em ordem e levante você para viver o propósito que Ele preparou para a sua vida. Até o próximo episódio.